Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3 até o verso 8. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, e por todas as demais que ainda iremos ler ao longo dessa meditação, Senhor, mas eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. É o Teu poder, é o Teu Espírito, é a Tua igreja. Então, ó Deus, não permita que nada impeça a Tua igreja de ouvir a Tua voz hoje, que nem mesmo eu seja capaz de impedir, com as minhas falhas, com os meus pensamentos, com as minhas ideias, mas que seja algo vindo de Ti, Senhor, porque só o Senhor pode transformar corações, só o Senhor pode ressuscitar mortos, só o Senhor pode avivar e edificar a Tua igreja. Então fale conosco, eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Tem um relato de conversão que eu gosto muito, que é a conversão de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, para quem não conhece, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele é um pregador do século XIX, um pregador inglês do século XIX, e ele ficou tão famoso pelas suas pregações que os crentes americanos, lá nos Estados Unidos, eles ficavam aguardando a pregação do Charles Spurgeon ser telegrafada para poder ser publicada no jornal na segunda-feira de manhã. Então, os cristãos americanos acordavam na segunda-feira, ansiosos para poder ver ler a mensagem que Charles Spurgeon pregava no domingo à noite. Mas a conversão dele aconteceu de uma maneira muito inusitada, e eu gosto muito dessa história. Ele estava indo para a igreja, e ele era um cristão de berço, mas um não convertido, né? Que você não sabe, saiba agora que os nossos filhos precisam se converter. Não é porque eles estão vindo para a igreja com a gente desde pequenos que eles são crentes. Então, Charles Spurgeon, apesar de frequentar a igreja, não era um convertido ainda. E ele tinha no seu coração essa angústia de não ser um convertido. E estava indo para a igreja e houve uma nevasca. E ele não conseguia avançar e uma nevasca o impediu. Ele entrou para uma rua e encontrou uma igreja pequena. Uma igreja que na tradução é chamada de metodista primitiva. Não sei muito bem explicar para você o que seria, mas ele descreve essa igreja como uma igreja de pessoas barulhentas. Os metodistas primitivos lá na Inglaterra eram conhecidos como pessoas que cantavam louvores tão alto que fazia doer a cabeça. E ele olhou e falou: não tem jeito, vou ter que entrar aqui mesmo. E entrou lá na igreja dos metodistas primitivos e tinha 13 ou 14 pessoas, e até mesmo o pastor da igreja foi impedido de chegar,
por conta da nevasca. Então, recaiu sobre um diácono, ele não sabe dizer se era um alfaiate ou se era um ferreiro, só sabia dizer que era um homem de pouquíssima instrução. Esse homem assume o púlpito, porque ele olhou, o pastor não chegou ninguém, então sou eu, subiu e foi lá para o púlpito. Abriu a sua Bíblia em Isaías 45, 22. E você não precisa abrir, porque a tradução que eu vou ler é diferente. Ele, no texto, né, que relata a conversão de Spurgeon, diz que esse homem abriu em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele disse que esse homem não sabia nem mesmo ler direito. Até as conjugações verbais ele não falava direito. Ele era um homem realmente iletrado. E estava lá Spurgeon sentado. E esse homem não tinha um sermão, não tinha um esboço, não tinha nenhum estudo preparado. E ele começa a trabalhar com o que ele tem nesse texto. E ele vai, olhai para mim. E aí ele fala, olhar. Qualquer um pode olhar. Você não precisa ser um homem estudado para olhar. Você não precisa ser alguém idoso ou jovem. Qualquer um pode olhar. E ele começa a trabalhar com as palavras do versículo. E Charles Spurgeon começa a ouvir essa mensagem desse homem iletrado. E conforme ele vai falando sobre olhar para mim, porque Deus está dizendo para olhar para ele. E esse homem começa a falar, então olhem para Jesus. E ele começa a trabalhar em cima disso. Pense num homem que está no púlpito, não faz a menor ideia do que ele vai falar, e ele está lá. E ele começa, olhem para mim, olhem para o Senhor, olhem para Jesus, e começa a falar, olhem para mim, crucificado, olhem para mim, com uma coroa de espinhos, olhem para mim, ressuscitado, olhem para mim. E chegou uma hora que ele viu o Spurgeon lá em cima, numa igreja pequena, com 14, 15 pessoas, o visitante é fácil de ser identificado. E ele viu o Spurgeon lá em cima, e mirou no Spurgeon. Você, jovem, parece que está angustiado, olhe para o Senhor. E começou a falar, olhe para o Senhor. E o Spurgeon disse que depois de um tempo ele começou a contemplar o Senhor. E ali ele se converteu. E ele disse que depois de um tempo parou de ouvir a pregação do homem e só pensava no Senhor e na salvação que Deus havia dado, porque ele pensava que precisava fazer muitas coisas para ser salvo. Ele pensava que precisava mudar e fazer, construir várias coisas para ser salvo. Mas ele parou e pensou, é só olhar para o Senhor, é só confiar nele, eu estou salvo. E Spurgeon foi convertido por essa pregação, que talvez nós olhássemos e falássemos, poxa, por que o pastor não chegou na igreja, né? Tem um relato também em Atos 9, e aí fica de dever de casa para você, sobre Ananias. Ananias é um homem que não tem nenhuma expressão nas Escrituras. Ananias é um homem que você não vai ouvir a sua história, você não vai ouvir a história da sua família, você não vai ouvir falar de igrejas que foram plantadas por Ananias, mas quando Paulo é cegado pela visão do Senhor no caminho para Damasco, Paulo fica cego e Deus diz, olha, Ananias, eu vou mandar Paulo vir aqui para falar contigo, para você orar por ele, para ele voltar a enxergar. E Ananias fala assim, Paulo? Aquele cara que está prendendo e matando todo mundo por aí? Não, Senhor, não, esse não. Manda outro, esse aí não, pô. Aí Deus fala, não, vou mandar ele sim, porque eu vou tratar com ele e importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome, e eu vou enviá-lo para pregar aos gentios. E essa é a única menção de Ananias nas Escrituras, porque ele vai, ora por Paulo e diz, olha, o Senhor Jesus mandou eu vir aqui para orar por você, para que você voltasse a ver. Ele ora e Paulo volta a ver e inicia o seu ministério, um ministério que todo mundo que leu a Bíblia conhece. O que eu quero dizer com isso, gente? Muitos cristãos não evangelizam porque se sentem incapazes. Nós estamos numa série, hoje é a 4ª mensagem, a respeito de evangelizar, de cumprir a única ordem, a única missão que Deus deu para a sua igreja.
E muitos entre nós não evangelizam porque se sentem incapazes, porque não têm conhecimento, porque não têm formação, porque não têm estratégias. Mas o que acontece, meus irmãos, é que a verdade é que nós somos realmente incapazes. Não há em nós nenhum poder, não há em nós nenhuma eloquência, nenhum carisma que seja capaz de fazer o que é necessário para que um morto viva. Só o poder de Deus ressuscita mortos, só o poder de Deus alcança um coração de pedra e pode transformá-lo ou trocá-lo por um coração de carne. Só isso. Não há nenhuma expectativa de que nós façamos, pela nossa força, o trabalho de evangelização. Jesus sabia desde o início que nós não conseguiríamos levar essa missão sozinhos. Desde quando ele deu a ordem, desde quando ele foi lá na grande comissão e nos deu a ordem de irmos pelo mundo e pelas nações e fazer discípulos, desde lá ele sabia que nós não éramos capazes. Se você estava aqui no domingo passado ou na primeira mensagem da série, você lembra da história que eu contei da conversa de Jesus com Gabriel. E se você não ouviu, não vou contar de novo hoje para poupar quem já ouviu, mas busque lá no YouTube. Jesus sabia disso. Foi por isso que ele enviou o Espírito Santo. Jesus sabia que nós, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós não iríamos continuar, nós não iríamos avançar com aquilo que era necessário fazer. Então ele envia o Espírito Santo. Vamos lá, João, capítulo 14. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. João, capítulo 14. Verso 26. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, como nós vimos aqui no texto de Atos que nós lemos no início, e Jesus já havia dito isso, eles deveriam aguardar o seu revestimento de poder. Aguardem. Ele fala lá em Atos, aguardem, porque vocês receberão o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo era impossível eles fazerem o que era necessário. Então eles deveriam aguardar. Jesus enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos capacitados para realizar a tarefa, para cumprirmos a missão que ele nos deu. Então, seguindo a sequência dessa série de sermões que nós estamos falando sobre evangelismo, nós começamos lá na grande comissão. A primeira mensagem falou da grande comissão e nós falamos dos 4 fundamentos da grande comissão, que são a autoridade de Jesus, né, o fundamento, o objetivo é fazer discípulos, o método é batizar e ensinar, e a garantia dessa evangelização é a presença do próprio Cristo, porque ele diz lá na grande comissão que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está presente. Na segunda mensagem, nós falamos do que é o evangelismo bíblico, qual é a mensagem do evangelho. E nós também falamos que essa mensagem tem quatro questões que precisam ser apresentadas. A primeira questão é quem Deus é. Temos que apresentar Deus como santo, como justo e como criador de todas as coisas. Segunda coisa que precisa ser apresentada é quem é o ser humano. O ser humano é alguém que foi criado por Deus, que deveria amor e obediência ao seu Criador, mas que se rebelou contra ele e que está em pecado, em separação e que precisa de um Salvador. Depois é preciso apresentar então a pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus que veio, que encarnou, viveu, morreu e ressuscitou para que o pecador fosse salvo. E por fim, a quarta coisa do Evangelho, o quarto elemento do Evangelho é explicar para a pessoa como ela deve responder a essa mensagem, que é com arrependimento e com fé. Na terceira mensagem, nós falamos como vencer o medo de evangelizar.
Nós vimos Paulo falando com Timóteo a respeito do Espírito que nós recebemos. Nós não recebemos espírito de covardia, mas recebemos espírito de poder, amor e moderação. Então, quando Paulo está estimulando Timóteo a prosseguir com a missão, ele está passando a batuta, né? Porque a era dos apóstolos estava concluindo-se, porque eles estavam já morrendo, estavam passando o bastão para a próxima geração. Paulo, na sua última carta, diz para Timóteo: não se acovardar, não se envergonhar do Evangelho e confiar no poder do Espírito, para que ele tivesse coragem para evangelizar, tivesse o amor como motivação e tivesse moderação, ou seja, que ele tivesse uma sabedoria prática na hora de abordar as pessoas para falar do Evangelho. Então, nós vimos que o Espírito Santo, que é a presença de Cristo, quando Cristo diz: estarei com vocês todos os dias, é porque ele iria enviar o Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo é a presença de Jesus constante conosco. Então, o Espírito Santo capacita os cristãos a evangelizar, concedendo poder, amor e moderação. Então, quando Jesus diz para os seus discípulos: aguardem, porque vocês receberão o Espírito, como está lá em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então vejam, o Espírito Santo foi enviado por Jesus não para chamar atenção para si. O Espírito Santo não foi enviado por Jesus para a igreja para que nós notássemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo não é apontar para si. O ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo, porque quando eles forem revestidos do Espírito Santo, eles serão testemunhas de Cristo. Cristo diz: serão minhas testemunhas. Então, a tarefa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo nessa terra, não é chamar atenção para si, não é chamar atenção para nós, não é chamar atenção para a igreja. A função e o ministério do Espírito Santo nessa terra é apontar para Cristo. Volte um pouquinho de novo aí, João capítulo 16. Vamos ler a respeito do ministério do Espírito Santo. João 16, do 7 ao 14. Mais uma vez, Jesus falando. João 16, do 7 ao 14. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E aqui, vamos ler juntos a partir daqui? Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito Santo não está aqui para chamar a atenção para si. O Espírito Santo não está aqui para chamar a atenção para nós. O Espírito Santo está aqui para apontar para Jesus. Esse é o poder que Jesus está mandando nós aguardarmos. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de fazer o evangelismo acontecer de fato.
Nós vimos na semana passada a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Porque ele estimula Paulo dizendo, ele estimula Timóteo, né? Paulo estimula Timóteo dizendo, nós não recebemos espírito de covardia, mas recebemos espírito de poder, de amor e de moderação. E conclama ele a não se envergonhar do Evangelho. Então, nós vimos na semana passada como o Espírito Santo atua encorajando, preparando e capacitando nós, discípulos, os crentes, os cristãos, a proclamarem o Evangelho. Mas o Espírito Santo não atua somente sobre nós. O Espírito Santo também precisa atuar lá na vida do não crente. E hoje nós vamos ver como, então, o Espírito atua na vida daquele que não é cristão. Então, nós vimos aqui, nesse texto, de João 6, que o Consolador, ele virá convencer o mundo. Essa palavra convencer, ela, no grego, ela tem o significado de trazer à luz, de demonstrar. Então, não é a nossa eloquência, não é a nossa preparação, não são as nossas estratégias, não é nada disso que convence as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Estou dizendo com isso que nós não devemos nos preparar? Claro que não. Estou dizendo com isso que nós não devemos promover estratégias? Claro que não. O que eu estou dizendo é que nós não devemos confiar nessas coisas, porque não há nenhuma garantia do que nós vamos fazer de que vai funcionar ou não. Nós sabemos que o que convence, então, o ser humano é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio com essa missão. Tantas coisas que nós vemos por aí atribuídas ao Espírito Santo, tantas coisas que nós vemos na igreja que são atribuídas ao Espírito Santo, que não apontam para Jesus. A função do Espírito Santo é apontar para Cristo, convencendo o homem e a mulher pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele quem vai realizar. É nele que nós devemos confiar. E como ele atua convencendo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Você veja que quando Jesus vai detalhar o pecado, ele não está falando aqui de ações. Veja, verso 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Jesus não está falando aqui de pecados individuais. Jesus não está falando aqui de como está a vida da pessoa que a gente está evangelizando. Jesus está falando aqui do pior e da causa, da raiz dos pecados, que é a incredulidade. As pessoas precisam ser convencidas de que quando Deus nos chama de pecadores, Ele está dizendo a verdade. Quando Deus nos diz que nós precisamos de um Salvador, Ele está dizendo a verdade. E nós precisamos, então, reconhecer que precisamos de um Salvador. Ele não está falando de pecados individuais. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Se nós vamos evangelizar um adúltero, ou se nós vamos evangelizar um homossexual, não importa nós abordarmos essas pessoas por conta do adultério ou por conta da homossexualidade. Porque se eu for pregar para alguém que não é adúltero e nem homossexual, digamos que eu esteja diante de um homem e de uma mulher que paga os seus impostos, não trai o marido, não fala nem palavrão, não bebe, não fuma, mas não crê em Cristo, não confia no Senhor. Eu vou poder dizer para ela a mesma coisa que eu diria para um adúltero? Ou para um homossexual, ou quem quer que seja?
A pregação do Evangelho, Jesus está chamando a atenção para a incredulidade. Essa é a raiz para todas as outras manifestações pecaminosas que existem. Nós precisamos convencer a todos, seja o adúltero, seja o homossexual, seja aquele cidadão exemplar, que eles precisam crer em Cristo, que eles precisam confessar os seus pecados, se arrepender e confessar os seus pecados, e se voltar para Cristo. O resto é o resto. Na medida que um homem e uma mulher creem no Senhor Jesus, confessam os seus pecados, se arrependem, a partir daí, o Espírito Santo vai atuar nessa vida, e vai atuar no pecado do adultério, e vai atuar no pecado da mentira, e vai atuar no pecado do orgulho, e vai atuar no pecado da homossexualidade, e aí sim, mas na hora de anunciar o Evangelho, não importam os pecados individuais. O que importa é você crer no Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados. Senão, ele precisa do Evangelho. Precisa saber que é um homem e uma mulher pecadora, independente de um pecado individual. Sabe por quê? Porque nós podemos ser tentados a imaginar que se uma pessoa deixar de praticar a homossexualidade, ela está salva. E pode não estar. Ou levarmos alguém que não comete nenhum desses pecados gritantes, achar que, não, eu não preciso de salvação. Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o ser humano da sua condição de homem e mulher pecador, que precisa ser salvo, de homem e mulher que estão em rebelião com Deus, independente de qual seja a manifestação dessa rebelião. Porque uma pessoa que, como eu dei o exemplo aqui, que não fala nem palavrão, a manifestação da sua rebelião é a sua confiança em si mesmo. O pecado original lá no Éden não foi adultério, não foi homossexualidade, não foi mentira. O pecado original lá no Éden foi: eu sou o dono da minha vida e eu decido o que é melhor para mim. Esse foi o pecado. E uma pessoa que vive muito bem nesse mundo pode ter exatamente essa visão a respeito de si. Então, o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, mas não de pecados individuais. Precisa nos convencer da nossa incredulidade em relação a Deus. A outra coisa que o Espírito Santo vai nos convencer é da justiça. Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Parece difícil, né? De nós, o que tem a ver o fato de Jesus ir embora e com a justiça? Guilherme, qual o sentido disso? Eu também penei um pouquinho, tá, irmãos? Mas vamos lá. A prova de que o sacrifício de Cristo por nós foi aceito é justamente a sua ressurreição e a sua assunção aos céus. Porque Jesus poderia dizer: não, eu vim morrer pelos seus pecados, eu vim pagar o preço do seu pecado. Ele é crucificado, morre e fica lá no túmulo. E aí? Será que deu certo? Funcionou ou não funcionou? Vai ficar uma dúvida estranha, né? Pô, Jesus disse que morreu por mim, mas ele está lá dentro, apodreceu. Depois a gente foi lá e tirou a ossada dele de lá. Será que ele era só um maluco? Será que era ele mesmo, Deus? A garantia, a prova de que ele era quem ele disse que era, que ele fez o que ele disse que veio fazer, é o fato de que nem mesmo a morte pôde retê-lo, é o fato de que ele foi aceito diante de Deus, o Deus que vai punir os pecados de todos, o Deus que derramou sobre ele a sua ira, o Deus que jogou o cálice de ira sobre ele,
o aceitou e o colocou assentado à destra dele, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Foi isso que ele começa dizendo na grande comissão: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebeu a delegação do Pai. Essa é a garantia de que ele praticou a justiça que nos salva. Então, quando o Espírito Santo nos convence da justiça, está nos convencendo que a justiça que nos salva é a justiça de Cristo. É a justiça praticada por Ele, é a justiça que Ele demonstrou quando viveu nessa terra, quando encarnou e obedeceu toda a lei, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e não permaneceu na morte, porque Ele venceu a morte e está agora assentado à destra de Deus. Essa é a justiça, não é a nossa justiça. O Espírito Santo vai nos convencer da justiça de Deus, porque a nossa justiça é chamada por Deus de trapos de imundícia. Vamos lá em Isaías 64, deixa marcado aí o João 16, vamos lá em Isaías 64. Isaías 64, verso 6. Vamos ler juntos? Isaías 64, verso 6. Todo mundo a uma. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como o trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. A nossa tradução atual fala de trapos manchados de sangue, outras falam de trapos de imundícia. Essa expressão usada aqui, ela se refere a um pano com sangue menstrual, que para a lei dos judeus isso era algo extremamente impuro. Uma mulher menstruada ficava fora do arraial, porque a menstruação era considerada uma impureza. Então, quando Deus nos compara a um trapo manchado de sangue menstrual, quando compara a nossa justiça, está dizendo que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então o Espírito Santo vai nos convencer disso. Não importa o quanto você se ache bonzinho, não importa o quanto você acha que merece, nenhum de nós merece. A nossa justiça é trapo de imundícia. O Espírito Santo vai nos convencer que a justiça que nos salva é a justiça de Cristo. E essa justiça foi comprovada pelo fato dele ter sido ressuscitado e ele estar agora assunto aos céus, porque nós não mais o veremos. É por isso que está falando a respeito de não vê-lo mais, porque essa é a prova de que o seu sacrifício foi aceito. E a terceira coisa que o Espírito Santo convence o homem pecador é do juízo, verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo vai convencer o homem e a mulher pecadora que do mesmo modo que Satanás está derrotado, do mesmo modo que ele está condenado, todo aquele que permanecer na mesma rebelião que Satanás terá o mesmo destino. O Espírito Santo vai nos dizer que se nós não estivermos com Cristo ou em Cristo, nós estamos com Satanás. Não tem outros termos. São apenas duas posições nesse mundo, e em outros momentos já falei a respeito disso com os irmãos. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que estão com Cristo e vão passar a vida eterna com Deus, aqueles que não estão com Cristo e terão o mesmo destino de Satanás. Somente esses dois tipos. E o Espírito Santo vai nos convencer disso, que Deus está agora salvando, mas o juízo já está determinado. Satanás não vai ser derrotado no futuro. Satanás já está derrotado. O seu destino já está selado.
Então, todo aquele que não se refugiar em Cristo, todo aquele que não se arrepender dos seus pecados e não se refugiar na obra que Cristo realizou na cruz, todo esse terá o mesmo destino que Satanás. Então, o Espírito Santo vai convencer o homem pecador do seu pecado, que é a incredulidade, vai convencer o homem da justiça de Deus, que é confiar na justiça de Cristo, e vai convencer o homem que, se ele não se posicionar em relação a estar com Cristo, o seu destino será o mesmo de Satanás. Essa é a obra de convencimento do Espírito. Então, meus irmãos, falando a respeito da nossa capacidade ou incapacidade de evangelizarmos, nós somos incapazes. Nós devemos fazer o que Deus mandou a gente fazer. O que Ele mandou a gente fazer? Pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está na nossa segunda ou na terceira mensagem, não sei. Mas você vai ver que o conteúdo do Evangelho, quando nós falamos do Evangelho, o Espírito Santo usa essa proclamação, porque Ele escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Foi Ele que escolheu ser dessa forma. Então nós precisamos pregar. É um trabalho feito pelo Espírito, mas houve tarefas que Ele delegou para mim e para você. Ele deu uma ordem, uma missão para a sua igreja: proclamar o Evangelho, fazer discípulos. Não compete a nós converter pessoas, compete a nós pregar o Evangelho. Quem converte pessoas é o Espírito Santo. A pregação é feita no poder do Espírito, a pregação é feita na dependência do Espírito. Nós não nos acovardamos, nós não recuamos por causa do poder do Espírito. Então, até mesmo aquilo que nós fazemos é algo que fazemos na dependência do Espírito. Então, o Espírito Santo atua do começo ao fim da evangelização. Nós devemos estar em total dependência do Espírito. Vamos ver um exemplo prático dessa tabelinha, né, entre nós e o Espírito Santo. Abre lá, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A partir do verso 26, nós vamos ter Filipe e o eunuco. Vamos ler do 26 ao 38. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Vamos olhar, então, com calma essa passagem. Veja que, primeiro, o Espírito Santo direcionou Filipe.
O anjo mandou Filipe ir lá para aquela estrada. Quando ele estava na estrada, quando a carruagem se aproximou, o Espírito Santo disse para ele: olha, vai lá e se aproxima dessa carruagem. O Espírito Santo deu a direção, o Espírito Santo disse para onde ir e o que fazer. O Espírito Santo também preparou o coração do etíope, preparou o coração do eunuco, porque ele já estava em busca de algo. Ele percebia que precisava de algo e estava com as Escrituras, estava buscando das Escrituras a resposta. Ele ainda não sabia, mas o Espírito Santo estava trabalhando também no seu coração. Então, Filipe agora foi posicionado pelo Espírito, num coração preparado pelo Espírito, diante da Escritura, ele apresenta o Evangelho. Ele apresenta quem é Deus, ele apresenta quem é o ser humano, ele apresenta quem é Jesus, e chama então esse eunuco para responder em arrependimento e fé. Ele apresenta o Evangelho, o poder de Deus. Então, o Espírito Santo convence o eunuco, e ele faz a declaração: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Filipe vai e faz a sua parte, e o quê? Batiza. Então, veja, é um trabalho em equipe, onde nós, confiados e capacitados pelo Espírito, vamos fazer aquilo que nos cabe, que é pregar o Evangelho, anunciar a palavra de salvação, nos deixarmos ser direcionados pelo Espírito. Meus irmãos, se nós não estivermos orando pela salvação de alguém, dificilmente nós vamos ser instrumentos para essa salvação. Se nós não estivermos pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite, que nos use, que nos direcione, nós dificilmente seremos instrumentos. Ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus. Sabe por quê? E já concluindo essa mensagem, sem o Espírito Santo, o evangelismo é impossível. Sem a atuação do Espírito em nós, e sem a atuação do Espírito no não crente, nada acontece. É preciso que o Espírito esteja atuando em nós, nos dando coragem, nos dando a palavra, nos dando direcionamento, e é preciso que o Espírito Santo atue no não crente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É preciso que o Espírito Santo atue. Então, a quem eu vou recorrer para que alguém seja convertido? Ao Espírito Santo. Tem alguém na sua casa que você chora porque não se converte? Ore. Tem alguém na sua família, alguém que você ama, algum amigo? Ore. E peça a Deus direção, peça a Deus oportunidades. Porque, meus irmãos, reconhecer a soberania do Espírito Santo na salvação não pode ser desculpa para a preguiça e para a negligência. Quando eu digo que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, quando eu digo que a salvação é uma obra soberana do Espírito Santo, eu posso encontrar uma mentira sendo sussurrada no meu ouvido, dizendo: então não adianta você fazer nada, então você não precisa fazer nada, quem Deus quiser salvar, Ele vai ir lá e salva. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura nos dá instruções, a Escritura nos dá tarefas, mesmo que essas tarefas sejam realizadas na confiança do Espírito, é tarefa nossa. Nós precisamos anunciar. Então, meu irmão e minha irmã, na semana passada, eu fiz um desafio à igreja para que orassem ao Espírito Santo, para que lhes enchesse de poder. Poder para quê? Para rodopiar? Não. Poder para quê? Para ser reconhecido como alguém cheio de poder? Não. Poder para anunciar o Evangelho. Hoje eu quero desafiar você a, durante essa semana, pedir direcionamento. Senhor, me leva até alguém que está sedento de Ti. Me leva até alguém que está buscando a Ti e não sabe onde encontrar. Me leva até alguém que está com um vazio dentro de si e que não sabe como preenchê-lo. Me leva, me conduz, me direciona e
seja sensível ao Espírito para que você possa chegar até essa pessoa. Peça! Não fique achando que você vai sair de casa e vai esbarrar em alguém. Pode acontecer? Pode. Mas é isso que você quer? É assim que você quer viver? Eu vou dar o testemunho do meu pai. Já compartilhei com algumas pessoas. Meu pai está com quase 80 anos e ele é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Não porque ele realizou grandes coisas. Meu pai é um Ananias da vida. Você não vai ver meu pai em nenhuma revista, você não vai encontrar meu pai no YouTube, não vai. Mas se você sentar para conversar com meu pai, você vai ver um homem que está o dia inteiro, o tempo todo, procurando uma oportunidade de pregar o Evangelho. Se você sair com meu pai para tomar um café, no caminho, ele já vai ver alguma coisa, ele já vai pensar em alguma coisa, ele já vai ter algo para te dizer. Não tem como sentar para conversar com meu pai e não sair inflamado para pregar o Evangelho, porque é uma simplicidade. Eu vou dar um exemplo. Meu pai tinha ido plantar igrejas lá no Alagoas, passou 10 anos, no Alagoas não, Sergipe, passou 10 anos plantando igrejas lá no Sergipe, plantou 5 igrejas lá, voltou cansado, já estava velhinho, já não tão velho quanto agora, mas já estava velhinho, cansado, voltou para o Rio, para a igreja dele, que era nazareno ali de Nilópolis. Ele voltou e falou assim: meu filho, agora eu vou descansar, vou ficar paradinho lá na igreja, não vou dar um tempo. Foi muito tempo, fiquei 10 anos lá, agora eu vou dar uma descansada. Beleza. Aí foi descansar, foi para Grumari, foi para a praia. Foi para a praia com a minha madrasta, tá os dois lá na praia, descansando, certo? Descansando. Quando eles estavam lá na praia, no restaurante, a garçonete passou chorando. Meu pai viu a garçonete, passou chorando, e aí ele falou com a minha madrasta: Silvia, a garçonete está chorando, vai lá, pergunta para ela o que está acontecendo, se ela precisa de alguma coisa. Aí quando ela foi conversar com a garçonete estava chorando porque os 2 filhos dela estavam desviados. Um que era músico, o outro que chegou a pregar, estavam desviados. Ela morava numa comunidade de pescadores ali na Barra de Guaratiba. Sentou para conversar com meu pai, com a Silvia, saíram os 2, vamos lá em casa. Quando ela saiu do trabalho, ela foi na casa dele. Quando chegou lá na vila de pescadores, já foi conhecendo vários outros que estavam lá, cristãos também, outros desviados. Tinha uma casa vazia, já chamaram meu pai para fazer um culto. Ele já estava plantando uma igreja lá na vila dos pescadores, lá em Barra de Guaratiba. Porque ele saiu para descansar. Ele não planejou, mas ele é um homem que está com o coração colocado na obra. Ele é um homem que está com o coração colocado na missão. Meus irmãos, se a gente tiver o coração colocado na missão de Deus, se a gente estiver sensível ao Espírito Santo, nós não temos ideia do que Ele é capaz de fazer, através da sua vida. Lembre-se do homem que pregou para Spurgeon, o maior pregador do século XIX. A gente não sabe nem o nome dele. Lembre-se de Ananias, lembre-se do meu pai. É o Espírito que faz. Nós só precisamos nos colocar na mão dele. Nós precisamos nos colocar à disposição dele. E confie nele, porque ele faz. Você já viu que quando a sua esposa está grávida, Mateus, né? Sua esposa está grávida. Você começou a ver mais mulheres grávidas na rua? Ah, não estava grávida, já nasceu. Eu sou o homem dos micos, deixa para lá. Mas quando ela estava grávida, vocês não viam um monte de mulher grávida na rua? Quem aqui, quando está pensando em comprar um carro, começa a ver aquele carro na rua o tempo inteiro? Não é assim? Eu estou pensando em comprar um sandeiro. Aí começa a brotar sandeiro do bueiro, né? Por quê? Porque você está com a mente focada. Quando a sua esposa está grávida, você está com a mente focada. Não é porque estão aparecendo mais mulheres grávidas, é porque agora você está com a atenção voltada para isso. Não é porque apareceram mais sandeiros, é porque agora você está com a atenção voltada para isso. As oportunidades de pregar o Evangelho estão aí. A questão é que a nossa mente está focada em outras coisas. A nossa mente está pensando em outras coisas. Se nós estivermos focados na missão, meu pai não é um super-homem. É um homem pecador. E eu conheço os pecados do meu pai. Mas ele acorda e sai de casa pensando na missão. E aquelas oportunidades que ninguém vê, ele vê. E a gente
não está vendo, porque nós estamos pensando em outras coisas. Amém? Quero chamar os homens que vão servir a ceia, servir a mesa. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por não deixar a evangelização a nosso encargo. Obrigado, Senhor, por nos declarar a nossa incapacidade, mas também por nos dar a capacitação pelo poder do teu Espírito. Senhor, perdoa-nos. E eu começo pedindo perdão, me perdoa. Porque se eu não estou vendo as oportunidades para falar da tua palavra, é porque eu estou focado em outras coisas. Se eu não estou disponível para o teu Espírito, se eu não estou sensível ao seu Espírito, se eu não estou direcionado pelo teu Espírito, é porque eu estou vivendo a minha vida para mim. E eu não fui salvo para viver a minha vida para mim. Eu fui salvo para viver a minha vida para ti. Eu fui salvo para fazer a tua vontade. Meu Deus, a sua vontade não é algo ruim. A sua vontade é que eu possa compartilhar a bênção que eu recebi com outras pessoas. Que peso há nisso? Que espanto há nisso? Que dificuldade há nisso? Em nós compartilharmos algo bom que nós recebemos. Senhor, me perdoa, perdoa meus irmãos, se não estamos fazendo a única coisa que o Senhor mandou a gente fazer, que é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos viver diferente, Senhor, a partir de hoje. Que possamos ser sensíveis. E ao invés de estar vendo mulheres grávidas e sandeiros pela rua, que nós estejamos vendo oportunidades. Estejamos vendo homens e mulheres com vazios no seu interior, que só o Senhor pode preencher. Que possamos sair da nossa casa amanhã pela manhã e identificar homens e mulheres que estão sofrendo, que estão em busca de algo que eles nem sabem o que é, mas nós sabemos. Pessoas que estão buscando um caminho que elas não conseguem ver, mas nós vemos. Oh Deus, que nós sejamos luz para esse mundo que está em trevas, porque foi assim que o Senhor quis. O Senhor poderia ter mandado anjos pregar, o Senhor poderia ter falado para as pedras pregarem, mas o Senhor mandou a sua igreja, somos nós. Então ajuda-nos, ó Deus, a proclamar essa salvação da qual nós somos herdeiros, nós somos beneficiários. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa esses elementos, o pão e o suco de uva, que apontam para a obra salvadora que o Senhor fez por nós. Que ao participarmos da tua mesa nessa noite, nós venhamos a nos lembrar de que o Senhor nos salvou, mas nos deu uma missão. O quão egoístas somos, se guardamos essa justiça, se escondemos essa justiça. Queremos fazer como Davi fez e declarou no Salmo 40. Queremos poder dizer: proclamei a tua palavra.
Queremos poder recitar, Senhor, aquilo que Davi disse: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Que nós possamos fazer essa oração, Senhor, sem mentir. Obrigado. Obrigado por esse memorial, obrigado pela ceia. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pode servir.